Hoje vamos falar de avaliação patrimonial e a cláusula de rateio. Fique conosco. Bem-vindos à TV GR, que é um programa da GR TV, canal de gerenciamento de riscos. Hoje vamos falar de avaliação patrimonial e a cláusula de rateio. Os nossos convidados são Sidney Cesarino, diretor de Property, Riscos de Engenharia, Riscos Diversos e Energy da Tokyo Marine, Rogério Valmor Serve, da Rep Seguros, e Francisco Galiza, que é consultor econômico. Francisco Galiza, tudo bom? Quais são os seus comentários? Paulo, hoje a nossa discussão vai ser um assunto bastante técnico do mercado de seguros, né? E esse assunto é bastante importante, sobretudo para aquelas empresas que têm bens segurados com valor elevado, muitos deles com cotação internacional, com cotação em dólar, né? E, no caso, havendo uma variação cambial, né, havendo uma desvalorização do real, né, elas podem, na ocasião do sinistro, não ter a recuperação do seu bem. Esse é o grande problema, né? Quer dizer, o segurado pode não recuperar o seu bem perdido se o seguro não for bem feito. E essa discussão hoje vai ser uma discussão técnica de alto nível da área de seguros. Vamos ver. Sidney, eu gostaria que você explicasse o que é a cláusula de rateio, em quais seguros ela aparece e por que o segurado tem que ficar atento a esse assunto. Paulo, nos seguros patrimoniais, o empresarial, por exemplo, o seguro ele é calculado com base no que nós chamamos de valor em risco declarado, onde o segurado ele declara o valor do prédio, o valor do conteúdo, das máquinas, móveis e utensílios, e também da matéria-prima que existe no local, ou seja, o valor dos bens que existem no local. Com base nesse valor em risco, a seguradora aplica suas taxas para calcular o custo do seguro e fazer as reservas necessárias para suportar os sinistros futuros que ocorrerem. O que acontece em alguns casos, até às vezes com certa frequência, o segurado declara um valor em risco inferior ao que existe, o que é o valor real do bem ou dos bens. E se ocorrer um sinistro, eu vou dar exemplos numéricos para a gente exemplificar. Imagine que, hipoteticamente, o segurado declara R$700 mil como valor em risco dos seus bens na apólice. Só que no dia de que ocorrer um sinistro, o nosso inspetor, o nosso regulador detecta que aqueles R$700 mil, na verdade, ele deveria ter sido declarado com R$1 milhão. Ou seja, o segurado declarou um valor em risco 30% do valor apurado no momento do sinistro. Se nesse exemplo hipotético ocorrer um sinistro de R$500 mil, como ele declarou 30% o valor menor do que o valor real dos bens, ele participa proporcionalmente com essa diferença. Ou seja, ao invés de ele receber R$500 mil, ele recebe 30% a menos, R$350 mil. É isso que a gente chama de cláusula de rateio. Ou, como no nosso jargão de seguros, nós costumamos dizer que o segurado sofreu um rateio de 30%. Né? E essa cláusula de rateio, ela aparece nos seguros patrimoniais, empresarial, como eu disse, risco nomeado operacional, riscos diversos, riscos de engenharia. E por que o segurado deve se preocupar com esse tema? Porque, via de regra, é muito difícil, imagine indústrias de médio, grande porte, ou mesmo até nas pequenos estabelecimentos, é muito difícil você valorar corretamente quanto vale os seus bens. Vou dar algumas situações. O Brasil, ele tem inflação. Nós tivemos uma inflação acumulada de cerca de 80% só na última década. Imagine, então, se uma máquina foi comprada por R$1 milhão, declarada numa apólice lá em 2010, 2011 por R$1 milhão, se não houve nenhuma correção, você não consegue repor hoje com o mesmo R$1 milhão, ela deve estar valendo muito mais. E isso acaba sendo um risco para o negócio, né?
A inclusão de bens, por vezes o segurado adquire bens, máquinas, equipamentos e não declara na apólice. Tem a questão cambial, que é muito importante, máquinas importadas, ou com essa desvalorização cambial que a gente tem observado, às vezes o que consta na apólice não vai ser suficiente para fazer a indenização no momento de um sinistro. É isso que a gente chama de rateio e as consequências. Um outro ponto importante é o desconhecimento. O valor, tem que ser declarado o valor do bem real, e não o valor contábil. Isso é um erro que acontece muitas vezes. O valor contábil, para efeitos, às vezes, de fisco ou outra norma regulamentar legal, ele pode tender até zero lá no valor contábil, mas não significa que o valor, para repor o bem, ele tem um valor de mercado, né? Então, é necessário também prestar atenção quando vai ser fixado, vai ser informado o valor em risco nas apólices, observar essas pequenas, esses detalhes de correção por inflação, inclusão de bens, alguma oscilação cambial, não declarar valor contábil, declarar o valor físico dos bens. Esse é um resumo do que é a cláusula de rateio e onde a gente pode prestar atenção nos detalhes para poder evitá-la na contratação de um seguro. Muito bom, Sidney. Rogério, você vê com muita frequência apólices com valores declarados de forma incorreta? Cenários como o que estamos enfrentando atualmente, com instabilidade cambial, dificuldades de importação de equipamentos e na produção de peças, enfim, cenários assim, o segurado deve redobrar os seus cuidados? Com certeza. A gente verifica, conforme o Sidney estava falando, a gente verifica no mercado, aí eu vou dar uma taxa assim, para vocês de 80% a 90% de erro na declaração do valor em risco. Esse erro provém, primeiro, do desconhecimento, a informação pela declaração do valor contábil. Isso é um desconhecimento muito grande, que o seguro tem que ser declarado pelo valor atual, e o segundo, pela defasagem. A defasagem, seja ela por questão de inflação ou mesmo a variação cambial. Temos alguns casos aí, dentro da nossa própria empresa, já emitimos alertas para clientes, em que maquinários de 40 milhões de euros, avaliados pelo euro a 2,80, e o euro hoje está beirando a 7, né? 2,80, 3,50 e o euro a 7. Então, a gente informa e busca isso, porque na hora do sinistro é muito complicado a gente não entregar o que prometeu. E também, para a seguradora e para o corretor, é muito triste esse momento. Apesar de que alguns segurados não queiram informar para não pagar mais prêmio, mas isso tem que ser muito bem alinhado e mostrado o que acontece na hora do sinistro. Tem que ser muito claro na hora de negociar o contrato e falar o que acontece na hora do sinistro. Esse desconhecimento tem que sumir. E esse momento que vocês estão fazendo aqui nesse programa é importantíssimo até para nossos colegas corretores de seguros trabalharem mais com isso e divulgar um pouco mais esse problema que pode acontecer na hora de um sinistro. Sidney, eu fiquei abismado, eu não sabia desse número que o Rogério falou, 80% a 90%, tá, dos seguros, né, podem estar com valores defasados. E aí, você, como segurador, representando uma seguradora importante na economia brasileira, né, como é que a Tóquio influencia esse assunto? Como é que ela se manifesta junto aos seus corretores? Como é que ela se posiciona? Como é que ela se posiciona em relação aos gerentes de risco, em relação a isso? Enfim, gostaria que você falasse um pouco de como a Tóquio está trabalhando, a Tóquio Marine está trabalhando esse assunto. Galiza, você tem razão, é um número bastante assustador, quando a quantidade, a defasagem de valor em risco que a gente detecta nas apólices, né? E principalmente um dado que a gente tem lá da Tóquio Marine, que todos os anos nós aplicamos em alguns sinistros 3, 4 rateios, né, importantes durante o ano de sinistros que ocorrem, que nós detectamos a defasagem do valor em risco, mas a Tóquio Marine fica muito sensibilizada com essa situação.
Nosso objetivo é justamente ajudar o segurado, porque não só a questão do rateio, talvez, às vezes, não é nem a principal risco ao negócio, mas a insuficiência de verba que é mais danosa ao segurado do que o próprio rateio, porque no rateio ele ainda recebe algum percentual, ainda que menor, mas imagine se na apólice não tiver valor suficiente para ele continuar o negócio dele, ele repor o bem dele, que propicia ele continuar o negócio dele após um sinistro, né? Então, cientes disso, nós temos trabalhado fortemente em colocar e explicar essas questões de rateio, e lá na Tokio Marine nós fizemos um convênio com empresas de avaliação. Em alguns casos, nós subsidiamos o valor de um laudo de avaliação, que é a ferramenta correta para um segurado ele determinar exatamente qual valor que ele tem que colocar na apólice. Então, em alguns casos, nós colocamos esse subsídio à avaliação, se ele contratar essa avaliação através lá da Tokio Marine, de uma forma subsidiada, e isso vai garantir com que na apólice dele conste o valor correto, né? Uma segunda vantagem disso é que a apólice passa a ser a primeiro risco absoluto, ela passa a não ter rateio. Se o segurado contratar um laudo de avaliação, entregar isso para a seguradora e na apólice sair o valor correto, que é do bem, o valor atual lá do bem, ele não mais passará a sofrer rateio, porque a seguradora está emitindo o seguro com base no valor correto. Claro que isso são para casos de média e grande monta, mas nos pequenos riscos, nós também usamos o nosso pessoal de gerenciamento de risco, que nada mais é que um departamento voltado a controlar e mitigar riscos dos segurados. O nosso pessoal, quando faz uma vistoria num risco de pequeno porte, por exemplo, nós ajudamos no inventário do segurado, pelo menos a parte de prédio, nós detectamos, calculamos com base na área do risco e falamos para o corretor, olha, você está declarando um valor de prédio aqui X, mas nós medimos lá a área do local e com base no valor de reposição que a gente tem de revistas especializadas ou estudos nossos, deveria ser maior. Então, é uma forma também de ajudar, inclusive, o pequeno segurado, através, claro, do corretor, a ele ter um valor correto na sua apólice, né? É dessa forma que a Tokio Marine tem ajudado os segurados. E eu estou deixando aqui um QR Code que vocês podem acessar o nosso... Nós temos um informativo bastante explicativo disso que a gente está falando, que lá nós colocamos todos os cuidados que devem ser tomados para a fixação correta do valor em risco nas apólices. Muito bom, Sidney, obrigado. Rogério, para finalizar, qual é a dica que você dá para os gestores de risco e para os segurados para que eles possam evitar os prejuízos originados pela aplicação do rateio? Seguindo a lógica que o Sidney falou, é muito importante a gente dividir em 3 partes, tá? A primeira parte de prédio, máquinas, móveis e utensílios, e a terceira parte da matéria-prima e o estoque, né? Dentro desse modelo de avaliação patrimonial, eu vejo algumas vantagens. Além de você ter segurado o seu risco corretamente e repor ele no caso de uma perda, tendo uma cláusula de primeiro risco absoluto, a celeridade do processo vai ser muito maior, porque quando o regulador ou o perito consegue enxergar que tem um problema de valor em risco, ele leva um tempo bastante considerado para desenvolver esse valor também, que prejudica na indenização e no tempo da indenização. Também, para riscos que são concentrados, acontece o que o Sidney falou, mesmo tendo uma perda total, se a pessoa está com 40%, 50% defasado, e a seguradora vai pagar tudo, ele está perdendo 40%, 50%. Então, a avaliação patrimonial é muito importante para os riscos. Como nós temos poucas indústrias novas no Brasil, só corrigir o valor pela inflação ou pelo dólar de aquisição também não é suficiente. Eu vejo esse trabalho de avaliação profissional muito importante para que na hora do sinistro isso aconteça.
Também tem outro detalhe em que a avaliação ela traz o valor atual, que tem um processo dentro do seguro em que você vai segurar pela 2 vezes o valor atual. E aquilo ali vai se tornar um pagamento de seguro mais justo para empresas que têm um desgaste maior do seu ativo. Então, eu só vejo vantagens em fazer esse modelo de avaliação e é o que nós recomendamos para a maioria dos nossos segurados, a não ser plantas novas, né? Fazer essa avaliação e temos obtido bastante sucesso, tanto com a alegria dos segurados para ver o valor real do patrimônio deles, que pode até ser utilizado para efeitos bancários, para cadastros, mas também para ter uma tranquilidade na hora de contratar o seu seguro. Esta edição do programa TVGR está chegando ao final. Obrigado, Sidney. Obrigado, Paulo, pela oportunidade, aos amigos, obrigado aos amigos da TVGR. E eu gostaria de finalizar reiterando a importância deste assunto de avaliação patrimonial e da correta declaração do valor em risco nas apólices e seguros. A Tokio Marine tem mais de 60 anos no Brasil e tem uma visão de relacionamento de longo prazo e nós sempre iremos procurar ajudar os nossos amigos corretores segurados para que o seguro cumpra a sua função social, que é propiciar meios para que o segurado possa continuar os seus negócios após a ocorrência de um sinistro. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paulo. Eu gostaria de deixar um recado aqui, após tantos anos trabalhando na atividade, para os nossos colegas, que a gente trabalha com um ponto muito sensível, que é defender o patrimônio das pessoas. A gente está falando hoje aqui do patrimônio, né? E o momento mais delicado é na hora de entregar o nosso produto, que é a hora do sinistro. Eu gostaria de dizer assim, não tenham medo de explicar a cláusula de rateio. Muita gente tem medo que o cliente não vai querer fazer o seguro, que ele vai ficar bravo. Expliquem na hora, porque, por experiência, isso é muito bom explicar e desenvolver a cultura junto com o cliente, porque vai resolver na hora do sinistro. Não vai ter aquela briga e ninguém vai ficar culpando um ou outro no mercado sobre esse ponto aí. Agradeço mais uma vez, Paulo. Obrigado pela gentileza e parabéns pela atitude de vocês nesse momento assim, de ver que com o dólar em alta, com a inflação aumentando um pouquinho mais, tem que observar, não é só fechar os seguros e voltar na renovação. Tem que dar uma conversada sobre a atividade específica de cada segurado. Obrigado. Obrigado, Galiza. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rogério, Sidney. Hoje foi um tema técnico importante. A gente interagiu com profissionais com enorme experiência no mercado, tanto como segurador quanto como corretor. Eu acho que foi um programa bastante útil para o mercado, para as empresas, enfim. Eu acho que valeu a pena esse programa. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês na próxima edição. Um forte abraço, por favor, se cuidem e fiquem bem.